Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira, estudando com os irmãos a palavra do Senhor. E eu gostaria de começar lendo um texto lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 ao 39. Depois nós vamos orar. Romanos, capítulo 8, do versos 26 a 39. Diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não dará graciosamente a ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor a ti somos entregues à morte todo o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A esse Deus maravilhoso que nós servimos, a esse Deus que entregou o seu Filho Jesus, e como diz aqui o texto, ele é o primogênito de muitos irmãos, primogênito daqueles que iriam ser, que são, né, ah, predestinados pelo Senhor, primogênito da igreja do Senhor, ele que entregou o seu Filho em amor por nós. É ele que mostra esse amor tão grandioso e que nada nos separa desse amor de Deus. Nada, nada, não há nada, não há angústia, não há perseguição, não há fome, nada, nada nos separa do amor de Deus. Não há principados, não há potestades. O amor de Deus em Cristo Jesus é derramado em nossas vidas e é esse Deus maravilhoso que nós vamos orar agora, bendizê-lo e pedir o perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te adorar e te bendizer pelo teu amor maravilhoso, pela tua graça. Ó Pai, louvamos o Senhor, ó Pai, pelo seu Filho Jesus, aquele que se entregou para que possamos viver a sua vida, aquele que morreu a nossa morte, ó Pai. Aquele, Senhor Deus, que é o primeiro de muitos e muitos irmãos, nós queremos bendizer a Ti. E através dos feitos dele, através do que ele fez na cruz do Calvário, viemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Viemos, Senhor Deus, clamar que o Senhor limpe os nossos corações, as nossas mentes, limpe os nossos lábios, os nossos olhos, para que possamos pensar, fazer, agir,
falar só coisas que provêm do céu, ó Pai. Nos capacite, Senhor Deus, sempre a viver uma vida de agrado a Ti, de louvor a Ti. Nós clamamos, louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante esse mês de abril nós estaremos juntos, né? Estudando em especial o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. E nós vamos ler agora o capítulo 1, versos de 1 a 4, né? 4 versículos. Vou dar uma pequena introdução sobre o livro de Tiago, algo bem interessante de uma apostila que eu tenho. E vamos nos focar aqui nos versos 2, 3 e 4, ok? Primeira Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Em nada deficientes. Ou algumas considerações que eu quero fazer com vocês antes de estudar mesmo esses pequenos versos, né, esses poucos versos. Tiago, provavelmente o irmão de Cristo que escreveu esse texto, encontra-se lá, citando lá Mateus 13, 55, 1 Coríntios 15, 7, Atos 1, 14. Ele era líder da igreja em Jerusalém. Lá em Atos capítulo 12, verso 27, vai nos dizer isso, Gálatas 2, 9 e verso 14, Atos 15, 13. Então, esse Tiago, que é irmão de Cristo, ele escreve aqueles que estão dispersos. Quem que são esses dispersos? Eram judeus que tinham se convertido, né? Mas que eles não estavam na região da Palestina, na região ali próxima, eles estavam dispersos pelo mundo. Seja essa dispersão por vários motivos, e um deles também é a perseguição. Eles haviam sido dispersos por várias questões. E algo interessante que tem nesse texto, que a ideia dele aqui é trazer para nós uma fé que produz fruto. A fé precisa produzir fruto. A fé verdadeira precisa produzir fruto, precisa ser provada. E essa fé deve ser demonstrada através das atitudes, né? Isso é muito interessante porque a palavra-chave, né, uma expressão-chave no livro de Tiago é a fé que age. A fé que age. O versículo-chave, então, por exemplo, é lá em Tiago 2, capítulo 17, versículo 17. Perdão, que diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Jesus é apresentado aqui em Tiago como o Senhor da glória, capítulo 2, verso 1, e cuja vinda está próxima, capítulo 5, verso 8. Além disso, a quem devemos aguardar com paciência, capítulo 5, verso 7. Então, o livro de Tiago traz a ideia daquele que tem a fé que age. Né? Alguns temas interessantes, assuntos interessantes descritos aqui em Tiago, que é aprovação e tentação, ouvir e praticar a palavra, a questão da acepção de pessoas, a língua, a sabedoria verdadeira, que é a divina, contra a falsa sabedoria, que é a demoníaca, o mundanismo, a dependência de Deus, as riquezas mal adquiridas e vários outros aspectos que está lá em Tiago 5, do verso 7 ao 20.
Então aqui o livro de Tiago, ele quer mostrar para esses crentes judeus dispersos, né, eles eles são considerados judeus, porque o texto aqui vai nos dizer que as tribos que se encontram na dispersão, mas eles eram judeus convertidos ao Senhor Jesus, que desculpa, Tiago o saúda, e ele começa dizendo aqui algo interessante, e lembre-se disso, aqui Tiago está mostrando uma fé que age, tá? Uma fé que age. Então eles estão dispersos, eles estão por dispersos por N motivos, e um desses motivos pode ser também a perseguição. E ele diz assim: meus irmãos, olha só que interessante, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, por que ele chama de meus irmãos? Nisso é muito importante ler o texto que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, que diz que Cristo Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Cristo Jesus é o primogênito de muitos irmãos, diz lá no capítulo 8, verso 29, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Tiago aqui, ele está falando não somente como irmão de Cristo, mas irmão da fé, com todos aqueles que estão dispersos. Ele diz, olha, vocês têm que ter como alegria passardes por várias provações. Várias provações, irmãos. Esse texto aqui, ele está muito conectado a um outro texto de Cristo Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha só, o texto aqui então está nos lembrando sobre essa questão da perseguição. A perseguição. E ele diz: felizes, vocês têm que ser felizes por passarem por várias provações, por vários por várias provações. Vocês precisam ser felizes. Isso é muito importante, meus irmãos, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, que nós fugimos, né, dessas provações, em que nós buscamos sim o conforto, a segurança, o prazer, em que nós fugimos e achamos que as provações muitas vezes não vêm de Deus. O texto aqui está falando que eles devem ser felizes por passarem por várias provações. Isso me lembra um outro texto que se encontra lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 27 em diante. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros que estáis firmes em um só espírito. Olha só que interessante. Como uma só alma, lutando pela fé evangélica. E que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros a salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedido graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes a mim, e ainda agora ouvis o que é meu, porque vos foi concedido graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Tende por motivo alegria passar por várias provações. Tende por motivo de alegria passar
por várias provações. Isso é muito importante, meus irmãos, porque ah, Abraão foi o quê? Foi conhecido como pai da fé. Por que ele é conhecido por pai da fé? Porque ele passou por várias provações. Mas por ele ter passado por essas provações, ele visualizava algo maior. Ele teve fé de algo maior que estava por vir. E isso é muito importante porque no verso 3 vai nos dizer assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, sabendo que a aprovação que vocês creem em mim, que vocês acreditam de quem é Jesus e o que ele fez na cruz, uma vez confirmada, produz perseverança. Vocês vão continuar firmes. A fé não vai ser algo como o próprio Cristo falou sobre aqueles dois homens que constroem a casa em dois lugares, uma sobre a rocha e uma sobre a areia, e ele diz: se vocês continuarem firmes, se vocês continuarem firmes nessa provação da vossa fé, vai produzir perseverança. E essa perseverança vai ter a ação completa, que toda perseverança ela tem uma ação completa porque ela está visando algo escatológico, algo para o final, que é então para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o desejo, algo final, algo lá na frente, produzida pela perseverança, produzida pela fé, produzida pelas provações. Isso aconteceu com Abraão. Ele teve uma visão das estrelas, ele teve uma visão de olhar a areia do mar e Deus falar para contar, dele sair da terra, dele fazer as coisas, mas ele teve uma visão lá em Gênesis 22, quando fala da oferecer seu filho, né, em, em oferta ao Senhor. E ele teve fé. E ele teve fé que se Deus matasse seu filho, ele poderia reviver. E ele voltaria para casa em adoração. A perseverança, a provação gera perseverança que vai nos fazer perfeitos e íntegros em nada deficientes. Uma visão futura de algo que vai acontecer. E no mundo que nós vivemos, meus irmãos, numa cultura que nós vivemos, uma cultura caída, no mundo caído pelo pecado, onde as estruturas são pecaminosas, onde as mentes são pecaminosas, e o que mais desejamos é fazer coisas contra Deus, numa cultura assim, Deus ele testa a nossa fé. Ele testa a nossa fé. Eu estava conversando com um missionário que estava num país X e ele disse algo interessante para mim que a gente toma de lição para as nossas vidas que nós fazemos. Ele falou: Igor, quando a gente está aqui nesse país, parece que a fé que nós temos no Brasil não é suficiente para estar aqui. Porque no Brasil a gente tem uma falsa impressão de que se eu deixar de fazer minha devocional um dia, 2 dias, tudo bem, tudo tranquilo, vamos seguir, a vida vai continuar. E ele diz: aqui não. Aqui eu preciso fazer as minhas devocionais, as minhas leituras, meus momentos com Deus constantemente. É como se fosse uma questão de sobrevivência. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa ideia errada de um comodismo espiritual. Mas eu quero pensar com você de uma maneira específica. Enquanto ele lá naquele país, ele tem essa necessidade, né, de orar, de buscar, porque ele está nessa batalha tão complexa, né, tão dura naquele país, que ele precisa se manter sempre em oração, firme, para que não caia.
aqui no nosso país, por mais que nós não tenhamos uma perseguição tão firme e espiritual, ativa como nós vemos em alguns missionários, eu creio que a nossa perseguição é uma maneira diferente, é uma maneira cômoda. A nossa luta é contra o nosso comodismo espiritual. É contra aquele momento que você diz assim: poxa, tá bom aqui, tá legal. Fui domingo na igreja, fui, sabe, tô indo bem. E não tem problema se eu não fazer minha devocional, se eu não orar hoje, um dia, 2 dias, não tem problema nenhum. Essa é a nossa aprovação aqui no Brasil. O que Deus quer de nós é que possamos seguir firme e lutar contra essas tentações, essas provações que tanto nos assedia. Às vezes não é uma provação física, uma provação mental, uma provação realmente que muitos missionários vivem, mas é uma provação onde o comodismo é aceitável, é algo que eu posso descansar realmente na minha fé. E como disse o livro de Tiago, é um livro que nos incomoda, porque é um livro que ele vai querer colocar em prática, vai pedir para você colocar em prática a sua fé. E através das provações, através dos medos, através das dúvidas, através dessa luta contra o conforto, você está colocando em prática a fé que você acredita. Isso é interessante porque como ah, eu li lá em Filipenses, né, que fala que, que era para eles estarem firmes, né, e, e o padecer é graça de Deus, ele diz, olha, vocês têm que viver de um modo digno do Evangelho, porque eu estando ausente ou não, eu posso saber que vocês estão unidos num só espírito, numa só alma, juntos numa fé evangélica. Lutar contra o comodismo também é lutar para que sejamos um numa só alma, num só espírito. E eu não gosto muito dessa ideia que nós, como cristãos, temos, que estamos numa guerra, numa batalha. E que o evangelho é uma guerra, né? Que a gente precisa se vestir realmente como soldados, né? Eu entendo não somente como uma ação, eu entendo que a nossa luta, existe uma luta espiritual, existe uma luta contra o mundo tenebroso, como diz lá em Efésios, mas eu acredito que Cristo já derrotou todas as coisas. E eu creio muito na luta, na Guerra Santa que acontecia no Antigo Testamento, que a Guerra Santa que acontecia no Antigo Testamento, né, quando Deus se levantava para guerrear, o povo não pegava em armas. O objetivo lá era a santificação. O povo tinha que se santificar, tinha que orar, tinha que se humilhar diante de Deus, porque Deus é que derrotava os inimigos, não era o povo. E quando o povo queria se levantar e guerrear, eles perdiam, né? Nós vimos isso constantemente no livro de Josué e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Eu não acredito que a nossa vida de luta, né, de defesa por o evangelho, é você se armar todo contra o mundo, vamos dizer assim. Eu acredito nessa guerra santa, onde o que nós precisamos mais é nos santificar. Porque Deus vai derrotar, Deus vai agir, não sou eu. É Ele que age, não sou eu. Por isso que eu sinto falta e eu vejo que essa provação que nós temos aqui no Brasil desse comodismo espiritual. A luta aqui é grande, meus irmãos. A luta aqui no Brasil é muito grande. Existem inimigos que se levantam, existem
espíritos malignos que se levantam. E eu não estou dizendo aqui de uma guerra espiritual ah, neopentecostal, não é isso, mas uma luta constante. Né? Isso acontece. Mas o nosso papel, meus irmãos, não é eu fazer, mas sim pela fé e me santificar e crer que o Senhor está junto. E a união ah, da igreja contra isso não é pegando em armas espirituais, não é se levantando como um exército realmente, mas é se santificando. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, mais uma vez, nós passamos por um momento de tristeza. Ah, lá em Blumenau, teve mais um caso de uma pessoa que entra numa escola, agora numa creche, e mata cerca de 4 ou 5 crianças e deixa mais 4 feridas, em um estado grave. Não é o momento de levantarmos e pegarmos em armas e lutarmos e sair. Não é esse momento. Nosso momento como igreja é nos santificarmos para que o Senhor combata essa guerra. O Senhor precisa lutar essa guerra. Nosso papel é nos compadecer contra, com, em favor, na verdade, desses pais que perderam seus filhos. Nós vimos uma reportagem de um pai que falou sobre isso. Perdão. E nosso papel como igreja é se doer, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, a aprovação da nossa fé aqui no Brasil é o comodismo. É vermos notícias assim e passarmos adiante como se fosse mais uma notícia, mais um momento. E não é esse o objetivo. O nosso objetivo é, como igreja, nos unir em oração, nos santificarmos, para que o Senhor guerreie isso. Para que o Senhor levante pessoas dignas e pessoas experientes para lutar contra isso. Nosso papel hoje é nos doermos, chorarmos, nos compadecer, nos santificar e falar assim: Senhor, age em nosso favor. Nós estamos passando por um momento de tribulação, onde homens estão jogando vidas, né? Esse rapaz ele falou que foi por causa de um jogo que ele fez isso, um desafio, na verdade. Nós temos semanas atrás de jovens que esfaquearam professoras e outras semanas pessoas que atiraram e assim por diante. Algo que era tão distante de nós, agora está tão próximo. E o nosso papel, irmãos, como igreja, é sair desse comodismo e levantar em oração, em clamor. E eu entendo que esse comodismo nosso, infelizmente, é algo muito presente no nosso país. E essas provações, essas lutas que o nosso país está enfrentando, que as nossas crianças estão enfrentando, e como disse, eu estava vendo uma reportagem, eu não me lembro quem falou isso, disse que nós estamos falhando com as nossas crianças. São provações que nós estamos passando, que nós precisamos perseverar. Não nós levantarmos e lutar, mas perseverar unidos no Senhor, orando, clamando, buscando a Ele e falando: Senhor, guerreia por nós isso. Para que então, escatologicamente, nós olharmos e falamos assim: haverá um momento onde tudo isso vai terminar. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho
essa esperança futura de um mundo, de um novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, morte e choro, mas, como diz a palavra, Cristo será tudo em todos. Que em nome de Jesus possamos lutar contra as provações de, de nossos tempos. Nós não sofremos, às vezes, provações como muitos missionários. As nossas provações são mais quietas, mas são provações que nós, como igreja, precisamos nos humilhar, que nós precisamos nos unir e buscar ao Senhor sempre, para que Ele guerreie. Deus abençoe. Vamos agir, colocar a nossa fé em prática. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos ensine como povo a depender de Ti tão somente. Que nós não olhemos, Senhor Deus, para as nossas forças e pensemos, Senhor Deus, que tudo irá se resolver com como nós agiremos, ó Pai. Que as provações de nossa vida, seja pelo comodismo, seja pela falta de algum recurso, seja por perseguição física, seja por qualquer outra área, sirva para que possamos perseverar como povo, perseverar como igreja, perseverar, Senhor Deus, visando esse novo céus e nova terra, onde não haverá mais dor nem morte. Ó Pai, desperta a tua igreja a entender que as batalhas de nossa vida não são vencidas com as nossas forças, mas sim com a nossa santificação, com o nosso joelho no chão, com o nosso clamor a Ti, porque do Senhor dos altos céus ouve o seu povo. Ó Pai, a tua palavra nos diz que quando orarmos em nome de Jesus, quando orarmos, Senhor Deus, no templo que é Cristo, essa oração será atendida. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos. Santifica o teu povo, une o teu povo, para que esses espíritos, Senhor Deus, de nosso tempo, para que essas lutas por causa do pecado, para que essas brincadeiras que brincam com a vida estejam sendo encerradas, ó Pai. Que possamos, como igreja, nos santificar e entender que é o Senhor que luta as nossas batalhas. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos tira do comodismo, que possamos entender que, às vezes, a nossa aprovação não é tão ativa quando nós pensamos, mas que nossas provações nos tornam cada dia mais cômodos, tranquilos, como só mais um atentado, só mais um grupo que se levanta. Que em nome de Jesus possamos sentir incomodados com isso. Cuida daqueles que estão sofrendo também em nosso meio, seja por doença, seja por desemprego, seja por qualquer outro motivo, que nós, como igreja, também possamos nos unir cada dia mais. Fortalece, Senhor Deus, o teu povo, fortalece a tua igreja, para que possamos viver uma fé prática. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor esteja com vocês.